Olha, tem um fato marcante e que entra inclusive para o calendário eleitoral, uma definição importante que se dará nesse mês de janeiro, o futuro do ex-presidente Lula. O julgamento será aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. É o julgamento do recurso. Ele foi condenado em primeira instância pelo juiz Sérgio Moro a 9 anos, pena que foi imposta pelos crimes cometidos no caso do Triplex, né? Tão debatido caso do Triplex nos últimos meses. Bom, esse julgamento é muito importante. Ele primeiro vai definir o futuro do ex-presidente, se ele poderá ou não ser, e os reflexos desse julgamento terão repercussões no fato de ele poder ou não ser candidato, na composição política, no que vai acontecer em 2018. Nós queremos entender exatamente o que pode acontecer, quais são os desfechos possíveis desse julgamento, porque, Rosane e Carolina, muita gente se pergunta, e o que vai acontecer nesse dia, em caso de absolvição ou de condenação? Por isso nós estamos trazendo aqui para o programa o professor de Direito Penal da PUC, professor Rafael Canterche. Bom dia, professor. Muito bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia, Carolina. É uma satisfação poder esclarecer temas relevantes como esse, sem, evidentemente, entrar no mérito do processo por limites éticos, mas, tecnicamente, de forma abstrata, apresentar questões relevantes de um julgamento de recurso de apelação. Isso. A nossa ideia aqui, professor, independentemente de ser o ex-presidente Lula ou não, quais são os desfechos possíveis? Então vamos lá com o beabá mesmo. O julgamento se dará numa Câmara, são 3 desembargadores, né? E o julgamento começa a partir de que ponto? Já a partir do voto do relator? Isso. No Tribunal Regional Federal, nós temos o colegiado que é chamado de turma, né? Assim como nós temos as câmaras nos tribunais de justiça. Eles são compostos por 3 magistrados de 2º grau, 3 desembargadores federais, e nós temos as manifestações das partes e depois há o relatório. Nós temos inicialmente o relatório, as manifestações das partes, e o primeiro voto é o voto do relator, efetivamente. Depois nós temos um voto de um desembargador revisor, e o terceiro desembargador vota ao final. Rosane. Professor, independentemente, como bem o senhor e o Escola lembraram de ser o ex-presidente Lula, está em discussão a questão da ficha limpa. Então vamos lá. Se o presidente for absolvido, ok, ele continua com a ficha limpa sem nenhum problema, porque terá sido absolvido na 2ª instância. Agora, e se ele for condenado? Quais são os caminhos possíveis e quais são os recursos possíveis diante de uma condenação e ainda conforme o placar, se for 2-1 ou se for 3-0. Perfeito. Nós temos, em caso tanto de condenação quanto em caso de absolvição, a possibilidade de recurso daquelas partes que se entenderem prejudicadas no seu direito, Ministério Público Federal ou a própria defesa. Um dos recursos possíveis, independentemente do placar ser 3-0 ou 2-1, é o recurso de embargos de declaração, que é um recurso que visa esclarecer algum ponto omisso, obscuro ou alguma contradição da decisão. Agora, se a decisão não for unânime, em grau de apelação, for de 2-1, de forma desfavorável à defesa, há um recurso que ele é exclusivamente cabível em favor da própria defesa, que é o chamado recurso de embargos infringentes. Esse recurso ele é oposto pela defesa. Então, quando há uma manutenção de condenação por maioria de votos. 2 desembargadores entenderam por manter a condenação e um entendeu por modificar a decisão para uma absolvição. Ou ainda, houve uma divergência em relação à pena. Todos entendem como possível a manutenção da condenação, mas alguém entende que a pena deva ser reduzida. Então, há uma decisão de um dos desembargadores favorável à defesa. Nesse caso, é possível que seja oposto o recurso de embargos infringentes. Esse recurso, ele é julgado no próprio tribunal, aí sim por uma sessão composta por mais desembargadores. Mas para efeito de lei da ficha limpa, como é que fica? A Lei Complementar 64, lá de 1990, ela foi alterada pela Lei Complementar 135, de 2010, que estabelece já no artigo 1º, inciso 1º, que os condenados em decisão transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso,
ou proferida por órgão colegiado, composto por mais de um magistrado, que é o caso de uma turma, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena, eles passam a ser considerados como inelegíveis quando existem alguns crimes praticados nessas hipóteses. Então, dentre esses crimes está o crime, por exemplo, de lavagem de dinheiro, os crimes contra a administração pública. Ou seja, se nós tivermos uma condenação por um órgão colegiado, composto por mais de um magistrado, que é o caso de um recurso de apelação, nós temos estes condenados considerados como inelegíveis. Professor, para esclarecer então, no caso específico que a gente está avaliando aqui, de uma pessoa que pode se candidatar, que tem intenção de se candidatar à presidência da República, e na hipótese dele ser condenado no TRF4 e recorrer, como ele tem todo o direito, ele poderá se inscrever e continuar concorrendo, fazendo campanha enquanto correm, enquanto ele está apelando às cortes superiores aqui em Brasília, ou não? Nós temos a possibilidade de um registro de candidatura e esse registro ser indeferido. E a partir daí, termos todos os recursos inerentes ao processo eleitoral. Então, pela lei aqui que foi referida, se tornam inelegíveis. Se postula a inscrição e, eventualmente, se tem um indeferimento do registro dessa inscrição com a tramitação de um processo em relação a esse tema concretamente. Dependerá, portanto, professor, de um entendimento também do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Como nós estamos, em tese, falando de um registro de candidatura à presidência da República, sim, esse registro se dá perante o Tribunal Superior Eleitoral. A possibilidade de prisão em caso de condenação, quais são as chances nesse caso e quem perderia a prisão em caso de condenação em segunda instância? É importante nós diferenciarmos dois tipos de prisões. Nós temos a prisão cautelar, que é aquela mais conhecida prisão preventiva, e nós temos a prisão pena em decorrência de uma condenação. Que seria esse caso? Oi? Que seria esse caso na hipótese de condenação. Pois bem, nós sabemos que o Superior Tribunal Federal altera o entendimento no sentido de que não há necessidade do trânsito em julgado da condenação, sim, para início de cumprimento de pena, bastando o julgamento em segundo grau. Mas esse julgamento em segundo grau não é exclusivamente da apelação. É necessário que se esgotem todos os recursos em tramitação no tribunal, como aqueles que eu falei, embargo de declaração, eventualmente embargos infringentes, dependendo de como a decisão será proferida. Agora, o tema da constitucionalidade ou não da prisão, execução provisória da pena, é um tema constantemente em debate. Quando isso foi decidido pelo Superior Tribunal Federal, foi por um placar apertado de 6 ministros em um sentido e 5 em outro. Esse tema até voltou à discussão no Supremo, está de volta à discussão no Supremo. A composição da Corte mudou e nós poderemos ter uma mudança nos próximos dias ou nos próximos meses. Mas eu gostaria de fechar com o senhor em relação ao julgamento propriamente dito aqui em Porto Alegre. A defesa do ex-presidente Lula pediu que ele seja ouvido nessa fase do julgamento. Cabe ouvir o acusado nesse momento, ou agora, como é uma revisão de um recurso só, se baseiam os desembargadores apenas nos autos? Como foi um pedido concreto, compete ao tribunal a manifestação em relação a ele. Agora, em regra, nós temos a manifestação da defesa técnica, proferida pelos advogados, e não a defesa pessoal proferida pelo próprio acusado, como regra. No caso concreto, compete ao tribunal se manifestar em relação a esse pedido. Caso seja rejeitado pelo tribunal esse pedido da defesa para que ele seja ouvido, poderia ser interpretado como cerceamento de defesa? Esse é um dos pontos que eventualmente pode ser levado em grau de recurso aos tribunais superiores, tanto ao STJ quanto ao Supremo Tribunal Federal. E seria direto, passaria primeiro pelo STJ ou é uma opção da defesa escolher se vai recorrer ao STJ ou ao STF? Nós estamos lhe perguntando as coisas de uma forma assim bem beabá mesmo, porque
somos leigos aqui no programa e temos todos, como de resto a população também, muitas dúvidas em relação aos caminhos desse processo. Tá bem. Vamos lá, eu falei num recurso de embargo de declaração em caso de omissão, obscuridade ou contradição. Falei no recurso de embargos infringentes em caso de decisão por maioria contrária à defesa, um recurso exclusivo da defesa. Esses recursos são julgados no próprio tribunal que julga a apelação. Os embargos de declaração pelo mesmo órgão que julgou, pela mesma turma, e os embargos infringentes por um colegiado maior pela seção. Agora, os recursos não se esgotam no Tribunal Regional Federal. Há possibilidade de recursos ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e ao Supremo Tribunal Federal, o STF. Quando a matéria violar uma lei infraconstitucional, nós temos um recurso especial dirigido ao STJ. Quando a matéria violar a Constituição Federal, nós temos um recurso chamado extraordinário dirigido ao STF. Esses recursos podem ser interpostos tanto pela acusação quanto pela defesa. Então, esses temas trazidos por vocês, se violarem a lei infraconstitucional, podem ser objeto de um recurso especial ao STJ. Se violarem a Constituição, de um recurso extraordinário julgado pelo Supremo Tribunal Federal. E nesse ponto específico, professor, eu queria voltar com o senhor àquela questão do placar, se 2-1, se por unanimidade. Porque o que dizem muito aqui em Brasília é que há uma atenção específica com relação ao resultado do placar e a possibilidade, então, da defesa recorrer ao STJ e ao STF, dependendo desse placar, e levar adiante também essa possibilidade de candidatura, de permanência do nome para a presidência da República. O senhor poderia esclarecer melhor, então, o peso desse placar? Vamos lá. Nós temos, em processos complexos, uma série de argumentações preliminares, eventualmente de incompetência, de nulidades, argumentações de mérito que postulam absolvição, a acusação postula condenação, e nós temos também argumentações em relação à eventual pena fixada. A pena deveria ser menor, maior, enfim. Em qualquer um desses pontos, se a decisão não for unânime, não forem os 3 desembargadores no mesmo sentido, e ela for desfavorável ao réu, ou seja, nós temos 2 desembargadores opinando pela manutenção da condenação, opinando que não existe nenhuma nulidade prévia e opinando que a pena está corretamente fixada. Mas nós temos um desembargador que opina em sentido contrário, dando provimento ao recurso da defesa. Neste caso, quando há um desembargador com voto favorável à defesa, já se cria a possibilidade de um recurso específico, que é o chamado recurso de embargos infringentes. Enquanto isso acontecer, em relação, por exemplo, ao entendimento da prisão, ela se torna inviável na chamada execução provisória da pena, porque não terminou o julgamento no próprio Tribunal de Apelação. Ainda tem a continuidade, e isso se dará por desembargadores federais do próprio Tribunal Regional Federal. Tá certo. Professor Rafael Canter, essa é uma matéria que ainda vai render muito debate aqui. Gostaria de agradecer a sua contribuição para nós conseguirmos entender um pouco melhor tecnicamente o que vai acontecer, quais são os desfechos possíveis desse julgamento marcado para o dia 24. Muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para a senhora. Que isso, um abraço, sempre à disposição. Tá certo. Professor de Direito Penal da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, professor Rafael Canter.